uma palavra da parte do Senhor. O texto de 2 Pedro 2, 20, 21 e 22, este texto bíblico é frequentemente usado para defender que um verdadeiro salvo pode perder a salvação. Deixa essa pergunta para você. O salvo, quem já foi salvo, quem já conheceu a Jesus Cristo, quem confessou a Jesus Cristo, o Senhor, como Senhor da sua vida, como seu único e suficiente Salvador, aquele que realmente recebeu a transformação, aquele que realmente aceitou, aquele que realmente recebeu o poder de Deus na sua vida, essa pessoa pode perder a sua salvação? Esse texto que eu acabei de citar, de 2 Pedro 2, 20 em diante, é frequentemente usado para dizer isto. Leiamos este texto. Portanto, depois de terem escapado das concupiscões do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela, e vencidos, tornou-lhe seu último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Este texto que acabei de ler é frequentemente usado para dizer isto, que um salvo pode perder a salvação. Mas se analisarmos bem, esse texto está falando justamente o contrário. Vemos que neste texto, Pedro está citando outras passagens bíblicas. Ele cita Provérbios e cita Jesus Cristo. Cita o que Jesus Cristo falou em Lucas. Ele fala assim: a porca lavada voltou ao espojadouro de lama, e o cão volta ao seu próprio vômito. Aqui no versículo 21. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem do seu santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. E no versículo 20... Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso aqui ele está citando aquele texto que Jesus Cristo fala, quando Jesus Cristo libertou o homem daqueles espíritos malignos, daquela possessão maligna. O cara foi liberto espiritualmente, ele teve uma libertação. Ele foi liberto daquele espírito que o oprimia, aquele espírito maligno. Então, o espírito maligno sai, anda pelos lugares áridos, não achando repouso, diz consigo mesmo: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha a casa limpa, vazia e adornada. Então ele volta e traz outros 7 piores do que ele. E o estado daquele homem se torna pior do que o anterior. O que quer dizer isto? Que a pessoa foi liberta e o demônio voltou e a pessoa perdeu a salvação? Não. Aqui não quer dizer que esta pessoa já está salva. Aqui está falando que essa pessoa foi liberta de um espírito maligno que a oprimia. Mas só que a casa estava vazia. Esta pessoa, ela não deu lugar ao Espírito Santo. Esta pessoa não chamou Jesus Cristo para morar na sua casa, para habitar ali. O antigo inquilino havia saído, que é o inimigo, mas ele não ocupou a casa. Ele deixou a casa vazia, limpa e adornada. Então, o velho inquilino volta e traz consigo mais 7, tornando o estado daquele homem pior do que o primeiro. Vejamos, uma pessoa pode ser, como é que eu vou dizer? Uma pessoa ela pode se beneficiar de várias coisas. A sua mãe pode orar por ele. Vejamos um exemplo. Uma mulher que é de Deus, uma mulher de Deus, que se converteu, que conhece os caminhos, que estão nos caminhos do Senhor. O seu marido não. O seu marido é um pé inchado, é um bêbado, é um alcoólatra. Ele vive em um boteco. A sua família geralmente tem muitos problemas com ele devido ao seu alcoolismo. Pela misericórdia de Deus,
pela oração da sua esposa, Jesus pode libertar o homem da cachaça e do álcool. Aquele espírito maligno de que oprimia aquele homem da cachaça, do álcool, da preguiça, pode sair. Ele pode ser liberto da cachaça. Às vezes ele pode até acompanhar a esposa para a igreja, mas ele ainda não aceitou Jesus Cristo na sua vida. Ele teve uma libertação espiritual. Ele teve uma libertação interna das coisas que o oprimiam. Então aquele homem tem até uma vida melhor. E aí surge aquela dúvida que as pessoas geralmente têm. Ah, o cara agora é de Deus, o cara se converteu, não sei o quê. Aí de repente o cara tá indo para a igreja, aí você vê o cara no bar de novo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela foi liberta espiritualmente. Mas ela não chamou Jesus Cristo para morar na sua vida. Ela não abriu o seu coração para que Jesus Cristo viesse fazer morada. Então, quando ele foi liberto daqueles espíritos malignos, ele não deu lugar para Jesus entrar. Então, o antigo inquilino volta, depois de passar pelos lugares áridos da terra, não achando repouso, ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele volta com mais 7. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E quando Pedro cita Provérbios, quando fala que a porca lavada volta ao esponjadouro de lama, quer dizer que você pode lavar a porca, a natureza dela, você pode lavar, deixar limpinha. Mas a natureza daquele animal é voltar a revolver-se no lamaçal. Não quer dizer que se você lavar a porca, ela vai ficar limpinha para sempre. A natureza dela é essa, como a natureza do homem. A nossa natureza é pecaminosa. O pecado jaz no ser humano. E ele precisa da libertação de Jesus Cristo. Para isso, Jesus Cristo morreu na cruz em prol dos nossos pecados, para nos livrar e para nos salvar. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a natureza do animal o leva de volta. Pedro está citando que a natureza do homem o vai levar de volta ao seu pecado original. Vai levar de volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele foi liberto, mas ele não aceitou Jesus na sua vida. Então ele volta a fazer o que a carne. Ele volta a fazer as coisas do velho homem, porque ele não foi liberto. Entendeu? E quando ele fala que o cão volta ao seu próprio vômito. O cão ele come, ele vomita e volta a comer do seu próprio vômito. É a natureza do animal. Então, você voltar à bela prática quer dizer que você não foi verdadeiramente liberto. Porque aquele que foi liberto de verdade, que Jesus Cristo entrou na sua vida, que ele deu lugar, ele não deixou a casa vazia, ele chamou Jesus Cristo para habitar. O que temos que fazer? A nossa casa está limpa, vazia e adornada, e temos que chamar Jesus Cristo e decretar Ele como o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Então, este texto, na minha concepção, lendo e analisando, porque você está analisando à luz da palavra, não está querendo dizer que um salvo perdeu a salvação. O salvo não perde a sua salvação, a salvação é dele, ele ganhou. Então, aquela pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, não quer dizer que ele foi verdadeiramente liberto. Pode até acontecer da pessoa estar nos caminhos de Deus e por um vacilo ele sair. Mas o que eu quero dizer neste texto, que as pessoas usam geralmente para falar que um salvo perde a salvação, está errado. Porque o salvo não perde a sua salvação. Segundo a luz da palavra que acabei de ler aqui em Pedro. A pessoa que perdeu a salvação, que as pessoas geralmente falam, realmente não foram salvas, elas foram libertas, sim, foram. Mas elas não chamaram Jesus Cristo para a sua vida, e aí aconteceu de voltar a envolver-se no lamaçal, e como o cão que volta ao seu próprio vômito. Amém.